proposição, eu sou presidente da Comissão de Viação e Obras Públicas e a proposição da reunião ampliada foi minha mesmo, do presidente. E o objetivo, como vocês sabem, é para discutir o aplicativo Uber, né, que já temos em várias capitais aqui do Brasil, e para evitar a polêmica que deu em outras cidades do Brasil, e que está dando, nós resolvemos fazer essa reunião ampliada para escutar principalmente o poder concedente, que é a Prefeitura, e os trabalhadores do serviço de táxi, que são vocês. Então, nós fizemos um convite à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, que até agora o representante não chegou. Fizemos também convite ao Sinditaxi, que eu acho que o presidente Zumar está aqui, que já até convido para sentar aqui comigo, para a gente conversar aqui um pouco melhor. E também eu recebi uma ligação da Associação dos Taxistas. Estão aí, a representação. Sabe o seu presidente? Por favor, também. Então, se eu poderia vir até aqui, para que a gente possa, então, ter a representação, enquanto o representante do município ainda não chega, que deveria ser o primeiro. A nossa reunião ampliada, então, como eu disse, inicialmente foi motivada por esse sistema, ou sistema tecnológico chamado Uber, que é um sistema que foi elaborado nos Estados Unidos, já está em 270 cidades no mundo e em 60 países. Como vocês bem sabem, nesse momento, Florianópolis tem, por sorte, duas leis, a Lei 085 de 2001 e a Lei 034 de 99, que são duas leis que impedem que veículos particulares se transformem ou em táxi ou prestem serviço de táxi, né? Porque, como vocês bem sabem, a Lei 85 de 2001 fala que, sobre o serviço de táxi, determinar que nenhum veículo poderá recolher passageiro dentro dos limites do município sem portar a correspondente licença de tráfego. E a Lei de 34, a Lei 34 de 99, que fala que proíbe o uso de transporte particular para atuar no serviço de transporte turístico de superfície. Então, pessoal, é nesse sentido que a gente quer discutir. Eu sei que o que me tomou surpresa também, e aí depois já vou passar a palavra para as representações aqui, foi que na manifestação na imprensa, alguns profissionais de táxi se manifestaram contra, mas teve profissionais, que eu não sei se é o proprietário ou o motorista auxiliar, que se manifestou favoravelmente. Nesse sentido, em outras matérias também a gente já ouviu aqui, prestadores de serviço, principalmente nesse campo, que isso possa se tornar, daqui a um tempo, um conflito de ideias, e o poder concedente é o município, e que possa haver uma pressão sobre o executivo no sentido de apresentar esse serviço aqui também. Então, basicamente, a motivação foi essa, e então eu gostaria de passar a palavra já inicialmente ao Zumar, que é o presidente do Sinditaxi, e se apresenta, né? E também já pode fazer as suas considerações iniciais. A gente é totalmente contra o aplicativo, em função do que está na lei, né? Nós trabalhamos sempre pelo que está na lei, e é bem claro que nenhum carro particular possa fazer o serviço de táxi como o aplicativo se propõe a fazer. Então, nesse sentido, nós estamos aqui hoje lutando para que isso não seja implantado na nossa cidade, para que não ocorra esse tipo de serviço aí, né?
E demais é isso, a gente quer barrar de uma vez de sair a entrada desse serviço, porque, né, conforme a gente vê, nós pagamos todos os impostos que a Prefeitura exige, selo de vistoria 2 vezes por ano, alvará, licença de tráfego, e eles vêm, não pagam nada e vão levando o que a gente tem aí de melhor, que é o nosso cliente, né? Então, realmente, fica ruim isso aí para nós. Tá bom, eu até agradeço. Eu até gostaria, se tu teria as condições assim de elencar o que é necessário hoje para que alguém pegue uma concessão para serviço de táxi em Florianópolis. Fora o concurso, que hoje é só acesso ao concurso, gostaria que tu detalhasse um pouquinho mais o que é necessário, o que aquele que ganha a concessão necessita e tem que oferecer. Para ser um permissionário de táxi hoje, tu precisa, lógico, primeiro concurso público, né? E seguir o que está ali no edital. Como agora vai entrar, diz a Prefeitura que vai entrar 200 táxis, a gente não acredita nesse número, mas eles vão entrar com carrões, porque está no edital, né, o tipo de carro que tem que colocar ali. Então, tipo assim, vai entrar com Jetta, com Fluence, Fusion, tudo carro de primeira linha. Então, além disso, existe o selo de vistoria, que a gente faz 2 vezes por ano, a licença de tráfego 1 vez por ano e o alvará, que a gente paga mensalmente e paga também, na hora de fazer o alvará, paga 1 vez por ano também. Esses são praticamente as taxas que a gente tem aí do serviço, né? E o curso, a obrigatoriedade do curso, né? Que todo taxista, o cara para ser taxista hoje, ele tem que fazer um curso, que é feito lá no Senat, e também tem online agora, né? Mas ele tem que fazer, tem que passar por esse curso. E coisa que esse pessoal da Uber não vai participar, né? Não tem nada disso. Presidente, o APP? Do passageiro? Exato, tem também o seguro de passageiro, né? O APP, que se paga 1 vez por ano também. Sem considerar que o carro tem que ser plotado. Isso. Pessoal, eu só gostaria que vocês pudessem depois se manifestar eu vou abrir a palavra para todos, que se manifestasse aqui também no microfone, porque fica gravado. E convidar o representante da Secretaria de Mobilidade, doutor Carlos, diretor-geral da Secretaria, para que a gente possa também depois passar a palavra para ele. Eu só queria fazer uma pequena leitura aqui do que foi apresentado há poucos dias a respeito, dizendo o seguinte: a revolta dos taxistas é que a revolta dos taxistas é que o Uber não exige certas normas exigidas aos profissionais. Para atuar como taxista é necessário gerar curso específico, ter licença da prefeitura e pagar as taxas e órgãos públicos. Então, e os motoristas do Uber não precisam comprovar capacitação e, para trabalhar, precisam apenas se cadastrar no aplicativo e encaminhar documentos como Carteira Nacional de Habilitação e certidão de antecedentes criminais. Então, parece ser algo que não é muito difícil de qualquer cidadão que deseja prestar o serviço, atendendo essas pequenas exigências, consegue virar um taxista. Então, gostaria de passar a palavra agora ao senhor Irani, que se apresentasse também. Boa tarde, Excelência. Sua Excelência, vereador Celso Sandrini. Nossa boa tarde a todos também. A Associação do Sindicato, a Associação dos Permissionários Taxistas de Florianópolis tem uma opinião de que
o Uber certamente trará grande prejuízo à cidade no que diz respeito ao sistema de transporte de passageiros através de táxi. Por quê? Porque ele vem com uma proposta enganosa, uma proposta que, do ponto de vista deles, traz por trás uma grande mentira. O serviço de táxi é um serviço regulamentado, um serviço que tem larga experiência em todo o mundo. E, em todos os países, esse serviço não tem dado certo. Tem dado grandes problemas e vai trazer muitos outros problemas. Problemas de ordem trabalhista, problemas os mais diversos, mas principalmente estes. Em alguns países, o serviço está dando certo por conta de adaptações. Na Alemanha, especificamente, segundo as informações que temos, eles adotaram os táxis para o Uber, ou seja, seria mais um aplicativo, a exemplo do Easy Taxi, do 99 Táxi. Então, não seriam pessoas individuais que não estão ligados ao sistema conhecido e regulamentado, mas seria um aplicativo disponível. Aí eu não vejo problema, porque senão nós teríamos problema com os aplicativos. Eu tenho aqui, Excelência, algo que eu poderia ler para que os senhores tivessem. Eu acho que não é muito difícil, é muito demorado. Obrigado. Recentemente, colegas taxistas de Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro e outras cidades foram às ruas protestar, em certos casos, violentamente, contra a introdução do Uber no Brasil. Na França, a situação foi ainda mais extrema, com carros sendo destruídos e incendiados, e a Uber, por fim, decidindo suspender o seu segmento mais popular no país, dos gaulazes Uber Pop. Simpatizantes do Uber nos criticam severamente. Somos acusados de querer barrar a competição e manter o monopólio de passageiro, sem sermos uma classe corporativa reacionária com medo de perder os privilégios. Mas nada disso é tão simples assim. Esta é a acusação, de que não queremos inovação, queremos um monopólio. O Uber não é uma parceria da mobilidade, muito menos uma empresa boazinha. Através de um marketing engenhoso e agressivo, empresas bilionárias do Silicon Valley apresentam para a sociedade uma imagem positiva, que é extremamente tentadora nesses tempos econômicos sombrios. A Uber se diz fazer parte de um novo fenômeno, o da economia compartilhada, termo que nos remete à imagem de pessoas alegres e bem dispostas, ajudando umas às outras, todos ganhando a parcela que lhes cabe no processo. Mas a ideia de que o Uber se enquadra nesse conceito de economia compartilhada é mais que desonesta, é criminosa, pois o Uber nada mais é do que uma empresa extremamente agressiva, tentando de tudo e a qualquer custo aumentar seus lucros. São 20% que eles cobram de todas as corridas, inclusive das gorjetas. O aplicativo Uber oferece esse serviço de carona paga para usuários e pretende ser uma alternativa ao uso de táxi. Talvez seja até o melhor exemplo que temos atualmente de um capitalismo desenfreado, abastecido por enormes reservas de capital, que primeiro destroem a competição para depois monopolizar o mercado. Com o exército de lobistas e de advogados, o Uber vem penetrando mercados de forma ostensiva, até mesmo beligerante, curvando governos e municípios aos seus desejos e colecionando multas por não dar ouvidos aos regulamentos. Muitos já falaram sobre os benefícios que o Uber supostamente traz, mas esta é a hora de dar voz às críticas que precisam ser tomadas em consideração para que esse debate seja feito de uma forma realmente honesta. Do lado do consumidor, temos a questão da regulamentação, principalmente no quesito da segurança. Como a história dos séculos XIX e XX demonstra que podemos contar com o mercado
para arcar os custos sociais dos avanços industriais e tecnológicos. As condições de trabalho dos mineradores, com seus pulmões manchados de preto, não melhoraram para a livre e espontânea vontade das mineradoras, e sim pela luta constante daquela categoria. Então, nós também devemos continuar. E as indústrias químicas não começaram a lidar com o lixo tóxico de uma maneira mais segura para o meio ambiente e para os seus vizinhos, só porque são conscientes. Certamente, já tínhamos sido afogados em meio a adjetos químicos e não foram os ambientalistas a sua atuação na sociedade. Isso é um documento longo, né? O que eu quero trazer à baila é que eles não são bonzinhos, eles estão aqui para levar uma grande fatia, e o pior de tudo é que é um trabalho à margem. Agradeço a manifestação do senhor Irani, da Associação Dos Taxistas Permissionários de Florianópolis. Então tá bom. Bom, queria convidar o vereador Edi também, que é membro da comissão. Pode incluir aqui, senhor Irani, que é da comissão também de viação. Eu queria passar a palavra, então, para o representante da prefeitura, para ter a manifestação do município com relação a essa possibilidade da implantação desse aplicativo na nossa cidade. Só um pouquinho. Vereador Celso Andrini, vereador Edi, o Irani, que é presidente da associação, o Zumar, presidente do Sindicato dos Taxistas. Eu venho aqui representando a Secretaria de Mobilidade, que, na realidade, hoje é a que cuida do transporte em Florianópolis, quer de ônibus, quer de escolar, quer de táxi, quer dos veículos de turismo, de vans, enfim, nós cuidamos dessa parte. A posição da nossa secretaria é muito clara, contrariamente à implantação na cidade de uma atividade que é ilegal. Por que é ilegal? Porque a nossa lei, a 034, que cuida de carros de turismo, e a 085, que cuida dos táxis, ela não prevê, ou melhor, ela proíbe esse tipo de atividade. Então, nós temos que ter claro que essa atividade, para ser implantada no município de Florianópolis, teria que haver uma lei específica autorizativa. Fora isso, ela é uma atividade clandestina. Sendo clandestina, a fiscalização da secretaria vai atuar, vai impedir e vai aplicar as multas decorrentes de lei. Só para vocês terem uma ideia, só por dados, hoje a nossa frota de táxi é de 471 veículos. Agora estão sendo incrementada essa frota a mais 210 veículos só de táxi. Nós chegaríamos a 681 táxis a partir já do final deste ano. A CPI, que aconteceu nessa casa, remeteu à secretaria 77 possíveis veículos táxis para serem revogadas as suas permissões. Eles foram julgados os recursos e, desde 77, 62 foram revogados e 15 não foram revogados por falta de provas. Então, nós temos 62 veículos que vão sair do sistema, logicamente assegurado o direito das partes de buscar na justiça a discussão da penalidade aplicada pela Secretaria de Mobilidade. Ou melhor, pelo município, né? Porque todo o ato foi referendado pelo senhor prefeito municipal. Então, o que tem que estar claro é que querer falar de Uber, e o Irani colocou muito claro, que quem está enriquecendo é quem bolou esse aplicativo. Uma pessoa esperta que bolou esse aplicativo, mora lá nos Estados Unidos, e quando se contrata esse serviço, se paga tudo por cartão, 20% fica para ele. O cidadão vai ficar bilionário, certo? E prejudicando um serviço, que é um serviço público, prejudicando exatamente o serviço. Para terem uma ideia, nós hoje temos, de carros de turismo registrados na Secretaria,
115 automóveis de turismo. E entre micro-ônibus e ônibus de turismo, nós temos 403 veículos. Está mais do que bom e que muito bem atende a cidade de Florianópolis. Agora, os grandes problemas que nós temos encontrado hoje, inclusive no aeroporto Estilo Luz, que já tiveram vias de fato, brigas de vias de fato, é exatamente que hoje os carros de placa cinza são proibidos. Eles vão lá para o aeroporto fazer corrida. Chegam lá fazendo corrida de forma completamente irregular. Nós agora estamos fazendo uma modificação com a participação da cooperativa de táxi do sindicato, e nós realmente vamos atuar dentro do aeroporto Estilo Luz e vamos acabar com aquilo. Por quê? Uma cidade turística como é Florianópolis, não podemos mais admitir de ver o que está acontecendo. É briga, vias de fato, na frente de todos os turistas, das pessoas que estão. O que pode acontecer, e é bom lembrar, que há pouco tempo atrás, eu não sei se foi um taxista ou que foi assassinado, numa briga exatamente por corrida. Quer dizer, o que nós temos que impedir é a Câmara de Vereadores, e essa eu trago aqui a mensagem do secretário Vinícius, que a Câmara de Vereadores, sob hipótese alguma, sem que haja uma discussão muito clara e muito objetiva, e que haja participação efetiva do município, não venha fazer uma lei para causar um problema dentro do sistema. Porque vai haver confronto? Vai haver. Com lei ou sem lei, vai haver o confronto. Hoje já há, entre os carros de turismo, placa vermelha, e os táxis, que vão para o aeroporto e fazem lá, oferecem na maior cara de pau, sabendo que não pode, que é ilegal, chegam lá e oferecem a corrida, por preço mais barato do que o que é da bandeira. Quer dizer, um carro que não está autorizado, o carro de turismo, ele só pode operar com contrato, com voucher. E hoje nós temos um problema sério no aeroporto Estilo Luz. Inclusive, semana retrasada, eu tive uma reunião com o superintendente, e o superintendente está apavorado, me mandou um vídeo, que eu vou passar aí para o sindicato, para os taxistas, do que aconteceu, de que houve um confronto, que a briga terminou dentro da ala internacional. Para ter uma ideia, pancadaria, e terminou dentro da ala internacional do aeroporto Estilo Luz, quando estava chegando um avião internacional, trazendo para Florianópolis turistas. Quer dizer, isso nós temos que tomar um cuidado muito grande. Eu falo tudo isso para alertar do perigo de que a gente venha aqui dizer que o Uber é bom para a cidade. Só é bom para uma pessoa. E eu gostaria de ter inventado esse aplicativo. Para esse cidadão que está lá nos Estados Unidos, que 20% cai na conta dele de toda a corrida. E isto é muito bom para ele, mas não para a cidade de Florianópolis ou para lugar nenhum do Brasil. Pelo que se tem notícia, existe um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados, proibindo o Uber em todo o território nacional. Eu não vou entrar na discussão. Eu estou dizendo que hoje, qualquer medida de atividade do Uber aqui no Estado, aqui no município de Florianópolis, ela é ilegal. E nós iremos agir. Era isso que eu tinha que falar. Agradeço a manifestação do representante da Secretaria, e foi mais ou menos a motivação da nossa reunião ampliada, foi nesse sentido. A grande questão é que aqueles que servem hoje a cidade com serviço de táxi, há uma exigência, como o Zumar colocou, exigência aí, algumas mensais e outras anuais, e faz com que alguém venha oferecer um serviço na cidade praticamente só tendo a carteira e tendo veículo. Basicamente é isso que eu, a grosso modo, é essa comparação que eu faço. Então, gostaria de passar a palavra, então, para a manifestação do vereador Ed. Boa tarde, presidente que está coordenando essa reunião ampliada, ao responsável pela Secretaria de Transporte, principalmente, acho que a maioria dos taxistas, sindicatos, e não sei se alguém está aqui, associação, e também se alguém vai se posicionar ou já se posicionou referente ao aplicativo. Primeiro, eu quero deixar bem claro que é uma matéria que está sendo discutida dentro do meu gabinete. Hoje eu não tenho um posicionamento nem favorável, ao contrário. Acredito que a polêmica do Uber, no mínimo, vai vir para profissionalizar ainda mais os taxistas. Se ele chegou é porque existem algumas falhas e precisamos melhorar.
Da mesma maneira que o depoimento do responsável da Secretaria de Transporte diz que só enriquece hoje, como participante, membro da CPI, eu quero dizer que o Isaías está bem rico também. Então, e isso, antes da CPI abrir nessa casa, não tínhamos informação, e se existe fiscalização, se o Isaías trabalhou tanto tempo dessa maneira, existe alguma falha e precisamos discutir. Sobre a questão das 77 placas solicitada pela CPI, que este vereador participou, me certa uma causa de estranheza, 14 ou 17 ainda não terem pedido o afastamento, porque 15, todas têm embasamentos muito concretos, foi pego rios de cheque da casa de Isaías, e eu quero dizer para vocês que, infelizmente, o segmento de vocês, do qual eu respeito, do qual já fui, infelizmente, também maltratado por motorista de táxi, e não é só um, é várias pessoas, e isso vem prejudicando o segmento de vocês, e, consequentemente, isso traz abertura da discussão do aplicativo Uber. O projeto de lei que está tramitando no Congresso, na Câmara de Deputados, passou pela Comissão de Justiça inconstitucional. Ele pode sim ser discutido, não é só uma pessoa que ganha. Mas eu acho que é um assunto, e eu parabenizo o vereador Celso Sandrini, que mesmo com a intenção de mostrar e respeitar o segmento do táxi, saiu na imprensa um pouco diferente, parecia até que estaria defendendo o Uber, e eu acredito que não é essa a intenção do vereador, mas eu acredito que esse tema ele não pode dar um ponto final, não vai ser o secretário de transporte, não vai ser o prefeito que vai decidir, se tiver que vir um projeto de lei concreto para discutir dentro da Casa Legislativa, vai vir, e eu não tenho medo de botar isso em pauta, porque eu acho que é importante, no mínimo, para profissionalizar os permissionados de táxi. Hoje, infelizmente, teria que abrir uma nova CPI para provar que o Isaías ainda está no mercado. E eu acredito que o trabalho, eu não reclamo do trabalho do Isaías, longe disso. Eu acho até que ele poderia montar um grande sistema de profissionalizante do táxi, porque ele conseguiu operar tanto tempo, de uma maneira tão absurda, que, infelizmente, a CPI, mesmo com todo o trâmite legal, não concordando com algumas ações do presidente naquela época, de algumas coisas muito autoritárias, mas eu acredito que chegamos e provamos, desmascaramos um pouco o que acontece por trás do táxi. Mas só para relatar, e vocês sabem muito bem disso, eu não sei o sindicato em si, qual é o plano A que vocês têm, o plano B, para cada vez mais o motorista, o profissional que está atuando, ele saber que ele é para trabalhar com a cidade, com o turismo e levar pessoas. A função do táxi é levar pessoas. Infelizmente ainda acontece muita coisa irregular, e que se o segmento, o sindicato, a sua nova diretoria busca cada vez mais ter esse mercado e profissionalizar esse mercado, conte com o meu apoio. Mas hoje, infelizmente, quem está no volante do táxi, nem todos vestem a camiseta. E por isso, hoje, eu defendo, sim, que um projeto de lei tenha que vir ser discutido na Câmara de Vereadores, para que a gente possa buscar cada vez mais o profissionalismo dos taxistas e dos permissionados. Muito obrigado. Eu sei que não é o que vocês gostariam de escutar, mas eu prefiro comentar para vocês, para que não seja pego de surpresa, que eu acho que é um assunto bom para ser discutido. Bom, agradeço a manifestação do vereador Edi. É claro que nós aqui tínhamos uma pauta, não tem problema, eu acho que não há problema, na verdade nós estamos aqui discutindo o táxi. O aplicativo era o motivo da reunião, mas eu acho que a gente pode ampliar o debate, não há nada que impeça isso nesse momento. É verdade também que o vereador Edi coloca que sempre há, e não só para o táxi, né? Não só para o táxi, para qualquer profissional,
do direito, da medicina, mas as concessões municipais, como a gente debate permanentemente a questão da Casan com Florianópolis, a relação, né, é frequente, né, o serviço que é prestado não é uma concessão municipal, mas a segurança. Teve essa semana aqui a cúpula da polícia, onde que nós homenageamos por 180 anos, mas nós discutimos em casa e em qualquer momento também a questão da segurança. Mas eu acho que é importante discutir a questão do táxi. É uma cidade turística e é onde que o trabalho do táxi fica cada vez mais evidente. Esse relato que fez aqui o representante da Secretaria de Mobilidade, do Executivo, é realmente muito preocupante. Eu imagino, vocês que podem me dizer, eu acho que não implaca. Vocês imaginem uma notícia dessa numa rede nacional, falando de um conflito entre permissionários do município em pleno aeroporto internacional. É degradante para a cidade e muito mais para a categoria. Então, eu gostaria de alguém que deseja se manifestar, que pudesse vir aqui na tribuna, que é importante a gente deixar registrar todas essas falas e, ao final, a gente pode ter alguns encaminhamentos assim bem objetivos para o bem de todos. Alguém deseja se manifestar? Só na tribuna aqui, João. Fique à vontade, tu te apresenta e pode colocar a tua fala. Boa tarde a todos, presidente Celso, os demais membros da mesa. O que o nobre vereador falou realmente tem a ver, mas a gente está bem atento nesse sentido, principalmente da parte de disciplina, e está sendo feita uma comissão dentro da Secretaria de Mobilidade, justamente para tratar sobre esses assuntos. Parte de disciplina, modificação até, em parte, da nossa 085, justamente atacando esse, que é o bom atendimento, ao invés de 55 horas lá do Senat, a gente quer ver se amplia, principalmente na parte de relações humanas, que é para melhorar. A gente sabe que tem. Agora, infelizmente, nós não podemos aceitar esse tipo de serviço aqui, porque não é só os impostos, não. Eu li esses dias agora que nos Estados Unidos já tem mais Uber do que táxi. Porque é fácil, a pessoa vai, compra um carro, um valor X aí, e pronto, e vai se virar. Agora, em São Paulo, agora já está dando atrito entre as pessoas que estão trabalhando nesse sentido, junto com a Uber, na parte trabalhista, porque não tem segurança para ninguém, entende? Dá um acidente, o seguro total que vai cobrir, e aí? E o APP, onde é que fica? Então, isso aí, infelizmente, nós temos que aproveitar as leis que estão aí e fazer cumprir, entendeu? E aprimorar as nossas, entendeu? E o que o vereador falou lá sobre a CPI, eu concordo. O senhor está bem, né, era um dos membros, que inicialmente o Ministério Público condenou 136 táxis, junto com a CPI. De 136 ficou para 93, 77. Isso tudo, nós fomos acompanhando os processos, um a um, e no final ficou em 62. Entendeu? Porque tinha táxi daquele ali que simplesmente, como já aconteceu, um táxi meu, a embreagem, num sábado eu fui lá, então fiz a minha embreagem, só que eu estava em Curitiba, o motorista foi lá, assinou a nota, R$220 na época, que era uma embreagem. E se fosse nessa época da CPI, ia aparecer ali, o João Lídia arrendou o táxi. Aconteceu, 214, 010, vários carros e não tinham nada a ver. Então, quando a sua preocupação, eu concordo, porque vocês tiveram uma participação árdua ali naquela investigação, tem. Agora, só que não é o sindicato é que tem que ir caçando as bruxas. Aí, no caso, é fiscalização, entende? Então, eu, por exemplo, ali eu estou desde
estou há 8 anos ali. De 8 anos para cá, não teve um arrendamento ali dentro e não teve uma transferência. Por quê? Foi um compromisso que eu tive com os antigos diretores, ó, que não tem, e não teve. Agora, o que as pessoas fazem fora do sindicato, com a sua permissão, aí é problema de fiscalização. Seu João, eu queria que... Eu só queria que o senhor aproveitar a oportunidade que o senhor está aí na tribuna, informar para nós essa análise dos processos que o senhor participou como membro do sindicato. Como um membro do Conselho Municipal de Transporte. Conselho Municipal de Transporte. E o presidente Zumar. Que fazem parte também claro, porque vários órgãos. Eles fizeram de tudo para tirar nós do Conselho. Mas como é que, se nós servimos para julgar multa de ônibus, isso e aquilo, por que nós não servimos para analisar ou fiscalizar o que estava sendo julgado da nossa categoria? E tem essa, a gente julgou tudo dentro da legalidade. Teve algum dos nossos que a gente, infelizmente, tivemos que concordar ou não, se abster, não tem? Mas, infelizmente, a gente tem que ser honesto consigo mesmo. Foi, e infelizmente, ficou 62, e desses 62, eu tenho certeza que a grande maioria vão ser absolvidos. Por quê? Porque teve transferência daquela que o município cobrou R$2.000 para fazer a transferência, concordando. Por que vai ser cassado? Quem autorizou foi o próprio município. Entendeu? Quer dizer, essas pessoas fizeram a transferência com R$2.000 de... Se erraram ou não, mas estava ali na 0,85. Então, eu acho que vai ter alguém, infelizmente, que vão sofrer com esse problema, mas vai ter a justiça aí, vai ter todos o direito de defesa. Era isso aí que eu queria deixar registrado. Sem dúvida. Obrigado, então, senhor João. Gostaria de abrir a palavra também, o senhor pode se dirigir e se apresentar. Como disse, a gente está ampliando o debate, não, acho que o momento é oportuno, nós não estamos numa reunião ampliada, estamos numa reunião ampliada e não numa audiência pública, mas que é importante para nós, vereadores, né, vereador Eder, estamos também ao par do que está acontecendo, para também, no momento que esse assunto vier à Câmara, ou novamente retornar esse assunto aqui, nós podemos também estar bem informados. Por favor. Meu nome é Luiz Antônio, trabalho pela Comitra. A respeito da Uber, primeiramente, boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês. Primeiramente, eu acho que o Uber em Florianópolis, em São Paulo, já está sendo aprovado. O Uber em Florianópolis é mais uma mídia que eu acho que nós, os taxistas, tanto a associação, a Comitra, todo mundo, deveria se unir e prestar melhores trabalhos, ambas as partes. Lamentavelmente, infelizmente, não sei onde o senhor foi, o senhor Carlos, da Mobilidade Urbana, ele acabou de citar que no aeroporto internacional teve problemas, realmente teve. Inclusive, teve um problema que eu estava passando por lá. O que acontece? Não é só o chapa branca. Realmente, se um dos senhores irem no aeroporto, tem bastante carro chapa branca. Agora, o que acontece é o seguinte, é a qualidade do serviço. Outra, a prefeitura libera chapas vermelhas, autorizações, tá? E o pessoal fica totalmente no aeroporto, ok, a fiscalização cobra que não é para pegar serviço de táxi, tudo bem, mas só, às vezes falta táxis ou chapas vermelhas, que eles, segundo da Comitra e de outras associações que tem aí, empresas, não pode pegar passageiros, quando que simplesmente um cara de chapa branca chega, estaciona, leva o passageiro. Quem disse que era o passageiro? Simplesmente o cara olha para o cidadão e diz, não, esse é meu passageiro. Eu já acompanhei isso, estive ao lado, inclusive, né? Eu estive no aeroporto, fui a pé, inclusive, fui de ônibus, alguns que me conhecem lá, e presenciei esse tipo de coisa. Tá? Então, o porquê que dá desentendimento entre taxistas e motoristas, existe chapa branca, que nem falou, mas não, foi chapa vermelha que deu problema. Porque a fiscalização proíbe
tá? Que quando os taxistas saem, o chapa vermelha, ou seja, da Comitra, ou seja, de outra empresa que estão lá, possa carregar passageiros. Isso qualquer um dos senhores ir no aeroporto, tá? O horário das 6 horas, entre 19 e 20 horas, vai se deparar com esse problema. Os taxistas trabalham muito bem. Tem desculpa, mas eu conheço taxistas que trabalham muito bem. São excelentes profissionais. E o Uber, eu acho, em Florianópolis, hoje, se todo mundo trabalhasse, se a prefeitura desse cobertura, tá? Amparo legal, tanto para taxista como para a associação, para a Comitra, não tem o porquê entrar outros problemas, trazer esse Uber para dentro de Florianópolis, que realmente o que vai ocasionar. Nossos taxistas vai ter problema que não vão ter corridas. Esse Uber vai entrar, e como ele tem bastante potencial, e vai virar uma guerra. Isso você pode ter certeza. Pode ser que não vire tanto uma guerra, mas que vai ter problema, vai. Agora, então, eu pediria à Secretaria de Mobilidade Urbana que sentasse, pensasse com carinho, né? E ajudasse esse problema, esses chapa branca. Realmente está sendo um problema. Imagina o Uber chegando aqui, o que vai ser. Tá bom, obrigado. Obrigado a todos. Obrigado também, professor. Só para complementar, na verdade, quando eu falo que acho que em toda área tem um bom elemento e um mau elemento, né? Isso é assim na vida pública, nas empresas e também na questão do táxi, né? Mas eu acredito que foi falado também sobre essa discussão do aeroporto, São Sandrine, eu acho que já seria uma grande vitória se existisse, de fato, uma união entre o segmento do carro turismo e os taxistas. Por que eu falo isso? Porque já existe uma norma que vale o que tem de carro de turismo. Não sei quantos é a quantidade, mas tipo assim, a prefeitura não tem liberado novos carros de turismo, correto? Então a gente, felizmente ou infelizmente, esse segmento entrou para somar, e eu acredito que entrou para cada vez mais a sociedade deixar de comprar o carro, saber que pode pegar um táxi, pode pegar o carro de turismo, se pedir. Eu não sei como é que foi. Depois acho que eu só queria dar uma explanada, que quando eu defendo a discussão de um projeto de lei, por isso que o meu gabinete está construindo esse projeto, mesmo tendo um permissionado trabalhando comigo, que é o Chiquinho, que ele é totalmente do lado do taxista, me passa uma outra visão, e eu respondo para ele que vamos respeitar o nosso trabalho político, do teu trabalho profissional, eu acho que isso é o principal, mas eu acredito que o Uber, numa dessa, ele pode ser o grande elo, para não a entrada dele, de uma união do que tem de carro de turismo e dos taxistas. Por quê? Porque, primeiro, eu acho que o secretário de Transporte poderia estar aqui, que é um tema importante, é um tema que, se nós não se precaver, geraremos violência na cidade, acho que é importante. A outra questão importante para a gente discutir, que teve um evento, que aconteceu uma tragédia lá no Centro-Sul, de saúde, e que eu fiquei sabendo que naquele momento não tinha taxista, o carro de turismo estava pegando passageiro, e ele não pode pegar de fato, e numa dessa pode existir uma regularização, não alguns pontos, seja no aeroporto, seja no Centro-Sul. Eu não estou aqui defendendo os carros de turismo, eu quero dizer o seguinte, se ambos andarem sem união, dando a mão, é natural que ficam cada vez mais fracos. E muito mais natural, porque ambos têm quem trabalha profissionalmente bem e quem trabalha profissionalmente mal. E a cidade, querendo ou não querendo, reclama hoje do trabalho prestado. Então, pode ser que azar de quem trabalha bem nunca pegar aqueles que reclamam. Então, esse é o ponto. E eu acho que esses aplicativos que vocês trabalham, que é o esses aplicativos que funcionam muito bem, uma das sugestões que eu daria para vocês é que o proprietário que você contrata, o dono desse aplicativo, ele poderia, no final, quando nós finalizamos a compra, que eu utilizo ele, dar a nota, bom, muito bom, regular, porque daí começa a ter relatório. Entendeu? E em cima desse relatório a gente começa a discutir com os permissionados. Então, isso é uma coisa simples, é um aplicativo, o cara bota, em uma semana atualiza o aplicativo. Eles não fizeram isso, acho que por falta de demanda, mas, presidente, isso é uma coisa interessantíssima, entendeu? Porque daí a gente começa a saber o dono, o táxi que pegou, o porquê que foi nota ruim, porque daí a gente tem o banco de dados. Acho que eles já têm ferramentas que podem ajudar eles mesmos
ser policiais, ser fiscalizadores. E só para finalizar, a Secretaria do Transporte, se porventura existe falhas na fiscalização, como foi mencionado aqui, e não é vocês que vão fiscalizar, eu acho, desculpa, vocês nesse momento é como a sociedade para o político. Vocês são obrigados a virar agentes fiscalizadores. Infelizmente ou felizmente, se vocês virar agentes fiscalizadores, seja oculto ou não, vocês vão ajudar a Uber, seja o que for, nunca entrar na cidade de Florianópolis e, quem sabe, virar um modelo de transporte aqui à cidade, para o futuro. Né? Muito obrigado. Eu só gostaria, se eu pudesse fazer a gentileza de usar o microfone. Não, mas aí fica à vontade, a reunião é para isso mesmo. Boa tarde a todos. Onde é que liga aqui? Está ligado? Eu sou diretor-presidente do Rádio Táxi, que é a Associação dos Taxistas de São José e Florianópolis. Comandamos o sistema, nós já temos hoje um aplicativo em andamento, rastreia todos os carros que têm um aplicativo, inclusive estamos implantando esse sistema para ganhar essa nota. Nós mandamos relatório de 3 em 3 meses para a Prefeitura de todas as corridas, de todos os municípios, de todos os bairros, tudo individualmente, entendeu? Então, estamos procurando a melhorar o nosso sistema, não depender só do rádio, sim do aplicativo, que já temos um aplicativo na praça, falta ser mais divulgado e tal, porque está tudo em andamento. Nós trouxemos um projeto de São José dos Pinhais, que é Expeditax, então está funcionando. Eu sei quantos carros tem locado, sei quantos carros estão ocupados, sei quantos carros estão desativados, eu sei tudo. Sei o número de corrida, eu tenho tudo, só para enriquecer os conhecimentos. Então, nós queremos proteger as nossas vidas, né? Porque se tem um carro que está em perigo, a gente sabe onde é que está o carro, a gente sabe tudo. Foi roubado um táxi, foi pego lá em Laguna, tudo através do rastreador. Só que a gente não pode divulgar, que senão termina a nossa segurança. Nós não podemos terminar. Senão o cara, a primeira coisa que faz é jogar o celular fora, que é através do celular, tudo aplicativo. Então, Não, mas é só para esclarecer, porque a gente não está parado. É uma categoria que é unida, né? Que eu me dou bem com o pessoal, tudo sindicato, da cooperativa do aeroporto. Tem o da União também, não veio, né? O Vonei. Mas nós somos tudo unidos. E nós não temos nada também contra o carro de turismo. Nada. O turismo fica no serviço dele, nós ficamos no nosso. Não tem, ninguém é contra. Pelo contrário, o carro de turismo, inclusive, ajuda nós. Tem gente que quer um carro que não é caracterizado, a gente indica eles, tudo. Então, a gente não tem problema com isso. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado também. João, fique à vontade. A tarde hoje é para conversar. É só para esclarecer o que o vereador falou sobre unir o turismo com o turismo receptivo com os táxis. Mas já existe uma legislação bem específica. Carro de turismo é turismo receptivo, ou seja, aqueles que não são dos 115 que foi citado, que tem fora a cooperativa, uns 15% que estão denegrindo a imagem deles. 15? Uns 15 ou 15, 15, na base de 20 carros, mais ou menos, que estão denegrindo a imagem, que sai daqui de baixo. Aliás, eles nem têm ponto, eles não podem ter ponto. O ponto é a base deles, é onde está o endereço da empresa. Aí o que é que eles fazem? Essa minoria do carro de turismo vão lá para o aeroporto e ficam lá agariando passageiro lá dentro, oferecendo, quer táxi. Teve até autoridades que já telefonaram para nós, que se sentiram mal e tal. Então, o carro de turismo que faz o serviço bem feito está ajudando a cidade, esse que trabalha certinho. Agora, o que fica lá arrastando, não adianta. Agora a prefeitura, o sindicato de turismo, a cooperativa e o nosso sindicato, nós estamos em reuniões constantes para fazer um projeto, já está quase pronto, para acabar com aquilo lá. Inclusive, umas vans que estavam lá vão sair tudo e não vai poder ficar mais nenhum carro parado lá. O secretário adjunto aqui que está encabeçando. Então,
Espero que dentro, no máximo 30 dias... Não pode ficar nenhum carro dele. Não vai poder ficar nenhum carro de turismo fazendo pontos, fazendo serviço de táxi lá. Ele vai poder ir lá buscar o seu passageiro agendado ou levar o seu passageiro, porque aí nós podemos botar mais táxis no aeroporto. Estão arrumando agora, estão fazendo uma norma complementar, que é para liberar, facilitar o pescador, que a gente chama, o táxi aqui de baixo, trabalhar mais livremente no aeroporto, na rodoviária, em qualquer ponto. Entende? Então, posso interagir contigo? Me pode, permite? pois não? Essa é a sugestão que eu tentei, acho que eu não explanei legal a ideia. Nós temos, acho que, 100 carros de turismo? Não, tem em torno, são 115. Tá, 115. Registrado? Tá, registrado. A lei do turismo, ela diz isso, correto? Só o carro, fora as vans e ônibus. Não, tudo bem. A cidade ela é uma cidade de turismo. O cara que viaja o Brasil todo, em alguma cultura no trabalho dele, ele gosta de pegar o carro dele de turismo, correto? Nada contra a classe, nada contra o carro pintado, o padrão táxi. Mas existe esse outro segmento. Que é um carro exclusivo. E olha, vai ser um questionamento, vamos dialogar, tá? Mas a tua defesa e a prefeitura está indo em torno de uma fiscalização para não ter mais... Não é bem assim, não é bem assim. Não é bem assim. Então, talvez... Deixa eu finalizar, que eu acho que você vai entender. Não ter mais nenhum carro parado lá esperando o seu cliente, correto? Não é assim. Não é bem assim. Ele pode ficar lá parado, vai ter uma placa lá. Mas carro de turismo, 40 minutos. Eu quero tentar inverter o pensamento. Por que um aeroporto internacional ou uma rodoviária não tem a permissão de ter 2 pontos fixos para carro de turismo? Mas tem uns pontos lá para eles. Posso... Embarque e desembarque. Tem? Se você vai a Brasília... João Lídio, eu posso esclarecer? Pois não. O que acontece, Ed, é o seguinte. Dos 115 veículos de turismo, uma meia dúzia é que incomoda no aeroporto. Eles não incomodam em lugar mais nenhum. Eles não vão para a rodoviária, estão lá no aeroporto. O que é que eles estão fazendo? Se o vereador for ao aeroporto, vai se constranger na saída de que você está saindo ali, pega uma pastinha e sai que tu vai ver. Eles vão chegar para ti, o senhor quer um táxi especial, aí você vai dizer, táxi especial, ele não tem uniforme. Não, nós não temos taxímetro, cobramos mais barato do que o táxi, certo? E ele está estacionado ali na frente. Qual é a proposta, inclusive junto com a Infraero? Porque isso aí começou a resultar conflitos, brigas, pancadaria. E o que é pior é na frente de passageiro, de turista. O carro de turismo não tem nenhum impedimento. Ele chega no aeroporto com um voucher contratado ou para levar ou para trazer. Ele está lá, eu vou levar Carlos Alberto do aeroporto até o hotel X. Ele vai estar lá. O que nós vamos fazer é mudar o local onde hoje param as vans. Ali será um embarque e desembarque com 15 minutos, com pisca-alerta ligado. Não sei se está entendendo. Quer dizer, o carro de turismo pode ir lá e desembarcar e ir embora. Ele vai parar num outro local, ele para no estacionamento. Nós estamos fazendo bolsões fora para os táxis e para as vans, certo? O que se pretende é exatamente atirar eles da forma como estão. Se você chega lá, eles estão parados em vaga de deficiente, eles estão parados em fila dupla. A discussão é uma vergonha para a cidade, porque as pessoas que estão chegando, Ed, elas se constrangem. Se eu vou trazer um vídeo que eu recebi da Infraero, tu vai ficar alarmado do que está acontecendo. E o que é pior, se tem informação de que tem gente armada, que já aconteceu um fato lá atrás, gente armada. Vai acontecer uma morte, porque um matou o outro, é triste, mas um matar um turista é o fim da cidade. Então, o que eu digo para vocês é que nós temos que disciplinar o turismo, os carros de turismo, não existe impedimento de botar mais carro, a lei está aí, nós estamos regulamentando e resolvendo. Quais são os 2 problemas hoje? É que uma meia dúzia, eles que vão lá no aeroporto,
e que fazem todo o tumulto. Eu fui ao aeroporto, fui lá tratar com as vans para tentar uma solução. Eu fui agredido verbalmente por um cidadão. Ele não me conhecia. Aí eu me identifiquei, ele veio. Mas fui agredido verbalmente por um cidadão. Porque eu fui lá dizendo, isso aqui é uma vergonha, esse carro não pode estar aqui. Ele veio com 2 pedras para cima de mim. Tá? E se eu só era capaz de apanhar, como aconteceu, Ed, e que eu vou pedir a ajuda da Câmara de Vereadores, e já conversamos com o sindicato, e com o sindicato das vans, e todos, que nós mudemos a lei, porque, lamentavelmente, não se esperava que acontecesse isso. Né? A lei é muito branda, de que, se o agente fiscal for agredido fisicamente, depois de um processo regular, com ampla defesa, seja imediatamente cassada a licença. Porque nós temos que acabar com isso nessa cidade. Isso aí está virado... Olha, se você vai na rodoviária, você vê o que está acontecendo dentro da própria rodoviária, taxista brigando com taxista, e diga-se passagem, eu tenho cobrado do sindicato, taxista se negando a fazer, você falou que não foi bem atendido, se negando a fazer corrida curta. Isso nós temos que acabar. Agora, vamos ter que fazer uma proposta de precisar do vereador Celso, que tem esse interesse, de realmente discutir a 085 a 034 e apertar o cerco. Ou seja, vamos manter no sistema os bons, os maus têm que sair. Presidente, eu só vou pedir para me retirar, mas vai ficar gravando, depois eu dou continuidade. Oi. Ed, só queria aproveitar a tua presença e dizer o seguinte, Carlos, se há meia dúzia que está atrapalhando esse problema todo, eu acho que pelo poder da fiscalização do município e com a colaboração, e aí vale a colaboração de todos, dos taxistas, das vans, daqueles que executam, que são de carros de turismo e que executam um bom serviço, que querem trabalhar dentro da norma e dentro da legalidade, que haja eu não sei se a palavra é essa, mas que haja uma cruzada para nós identificar essa meia dúzia e imediatamente agir de outra forma, porque se nós vamos ficar com todo esse problema, e aí vocês podem me esclarecer, porque eu posso estar falando alguma coisa aqui que eu entendo que na fala parece ser simples, mas pode não ser, João, né? Mas que a gente faça imediatamente, com o uso, se precisar, da força policial, para que isso seja tirado dali, porque sob pena que isso aí possa estar correndo diariamente. Não sei se é o meu entendimento. É exatamente o apoio da Polícia Militar. Eu acho que é um dos poucos aeroportos do Brasil que tu não vê policial militar. Exato. Chega lá, está todo mundo parado em fila dupla, é um caos institucional. E que, diga-se de passagem, agora o CONTRAN baixou uma norma de que as áreas de aeroportos, embora federais, são áreas federais, os meios-fios é de responsabilidade de fiscalização e, inclusive, a atuação dos municípios. Ou seja, antigamente tinha que fazer um convênio da Infraero com a Polícia Militar e com as guardas municipais. Hoje não precisa mais, basta ter boa vontade. Nós temos pedido apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal, vamos fazer uma discussão. Acho que a Câmara de Vereadores, o vereador Ed, o vereador Celso, pode nos ajudar, né, para que realmente nós tenhamos uma temporada que promete ser uma grande temporada aqui em Florianópolis, uma temporada de paz, e que realmente os turistas não venham para cá e depois digam que não pode vir da nossa cidade porque estão ameaçados de vias de fato entre os fornecedores de serviços da cidade de Florianópolis. Vereador Celso. Não, vereador. Eu só sou obrigado a subir, que eu tenho reunião com os vereadores, mas eu só gostaria de deixar uma mensagem, na verdade, e falar que se tiver algum encaminhamento para que mude a lei exatamente, tanto do carro de turismo, e se há possibilidade, eu vou dar uma sugestão, a gente está trabalhando isso na questão da noite de Florianópolis. Se o sindicato provocar o Ministério Público, para que a gente pudesse fazer um TAC entre vocês, a Prefeitura e o Ministério Público, com o objetivo seguinte: está muito claro que tem pessoas, infelizmente, que negam corrida curta.
Se vocês for, vamos dizer, na Fields, numa sexta-feira à noite, não todos, e falar que tu vai até o prédio, até o El Divino, ele não vai ligar o relógio, ele vai fazer corrida fechada. Então, isso acontece, infelizmente. Então, quando eu falo que o sindicato pode ser o grande agente fiscalizador, ou provocar a Câmara de Vereadores, que eu sou... tipo assim, é que eu criei um desgosto com o segmento de vocês, no bom sentido, quando eu conheci a forma debochada do Isaías e tudo que eu vi por trás, entendeu? Então, infelizmente, metade foi publicado o que realmente acontece. Então, fico feliz com o Rádio Táxi, não sabia. Na verdade, acho interessantíssimo que tenha uma empresa local fazendo isso, e acho que esse é o grande caminho. Esse é o grande caminho para que não tenha o meu apoio, um Uber da vida. Mas quando eu falo que o Uber veio para provocar, eu acho que ele veio meio para sacudir vocês e vão falar, pô, temos que investir. A gente não tem que investir em política, a gente não tem que investir em coisa errada, comprar coisa errada. A gente tem que investir em vocês mesmos, entendeu? Acho que esse é a grande verdade, para que a casa não fique sempre fazendo CPIs e que no final possa não dar em nada. E como o diretor da fiscalização, o diretor da Secretaria de Transporte falou, eu acho que mudar e criar alguns artigos na lei, emergenciais até para o turismo, porque essa temporada... Se a crise continuar, ela vai ser uma das grandes temporadas, porque o povo brasileiro não acredita que será uma crise de longa duração, e sim uma crise curta. Então, por se tratar de o dólar estar alto, Florianópolis será a cidade dos olhos de ouro nessa temporada. E eu acredito que futuramente não, porque o povo vai acordar e perceber que a crise veio para ficar. Então, contem com o meu apoio, vereador Celso Sandrini, depois eu vou pegar essa gravação, porque é um tema que me interessa, porque quando a gente fez a CPI, a cidade ainda clama, acha que deu em pizza, na verdade não deu em pizza, está dando resultado com o apoio da Secretaria de Transporte, e isso eu respeito, mas eu acho que não adianta aqui não ter a presença de mais vereadores, acho que esse tema é importantíssimo. É um dos melhores temas para mudar um pouco a cara e a imagem do nosso legislativo, e também o executivo está aqui em peso, procurador, secretário, não desmerecendo o diretor, mas eu acho que é importante, é algo que tem que sair daqui com uma emenda, vamos melhorar e criar restrição. E se essa meia dúzia está incomodando, pode ser a meia dúzia que provocou esse tema para mim, e que ele possa ser punido e que perca a placa dele também. Bom trabalho, continue, e parabéns, desculpa eu ser taxativo e manter, mas eu acho que eu vou na linha de provocar para que vocês possam melhorar. Muito obrigado. Bom, agradeço as manifestações do vereador Ed. Agora, o que o vereador falou por último é importante. Eu acho que é um momento, talvez o Uber, e talvez a gente não conseguisse ter essa dimensão, João, do Uber abrir essas outras discussões, que parecem não serem novas, né? serem constantes, e aí a gente sempre está sabendo de um fato negativo outro. Claro que nós não estamos trabalhando com meia dúzia, mas algumas centenas, né, de profissionais, mas que a gente, como falou o vereador, é a porta, especialmente no aeroporto, é a porta de entrada da nossa cidade, é a porta de divulgação. Primeira impressão, que quando se desce aqui no aeroporto, todo mundo vem pela beleza da cidade, e com certeza, se vocês puderem dar a parte além do que já estão dando, com certeza a cidade ganha e vocês vão ganhar muito mais ainda, né? Então, João, queres fazer mais alguma colocação? Não, está bem esclarecido e eu agradeço a oportunidade. Obrigado. Mais alguém queira se manifestar aqui? O senhor Irani, fique à vontade. O senhor vereador aqui fez um pronunciamento. No seu pronunciamento, ele deixou claro da sua insatisfação por ocasião da tomada de um táxi, ou de outros, ou de mais de um. Eu sou taxista, sou permissionário há 3 anos e pouco, e a gente, então, tem acompanhado os serviços, porque estou na pista, e também porque tenho tido preocupações. E a gente tem identificado algumas coisas que são prejudiciais ao sistema. Nós temos levantado isso e trazido a quem de direito, né? Nós temos levado à Secretaria de Mobilidade Urbana, conversado bastante, escrito, e temos tido algum resultado positivo. Um deles é a promessa de que o auxiliar será devidamente
censurado, será devidamente cobrado, exigido dele o serviço adequado, porque até então tudo é de responsabilidade do permissionário. Se ele transgride, o ponto que deveria ser denegrido na sua identificação não vai para ele, vai para o permissionário. O pecuniário, que deveria ser dele, porque ele praticou o ato ilícito, vai para o permissionário. Então, essas coisas é que nós temos colocado diante da Secretaria e sugerido que mude, para que o auxiliar, na sua competência, tenha o devido corte, né, tanto do ponto de vista de pontos e quanto de pecuniário. Nós esperamos que isso aconteça, e isso, naturalmente, é algo que está na esfera da legislação. A legislação existe, mas ela não é cumprida em função de cadastro, etc. E tal. Já em relação aos táxis estarem em pontos que não os seus, já tem uma norma 109 que permite. 30% dos carros, dos táxis não do ponto, podem, aliás, até 30%, não sendo do ponto, eu posso estacionar ali e pegar um passageiro. Então, tem muitas coisas que precisam ser discutidas, analisadas. É preciso um grande debate para melhorar a qualidade do táxi e nós não sermos questionados como estamos sendo questionados agora. Agradeço. Então, o senhor Luiz também vai voltar aí para se manifestar. Bom, eu vou ouvir, pode ser que o tema que ele vai levantar eu possa dar alguma resposta, mas eu gostaria de passar algumas informações, depois da nossa conversa, nós tivemos algumas informações, e nós vamos realmente fazer algumas mudanças significativas. Mas ouvimos... Eu só vou fazer uma pergunta diretamente ao senhor, está desligado? É o seguinte, não é uma pergunta, simplesmente eu acho que todos vocês poderiam até ajudar nós nesse lado. O senhor vai no aeroporto de Curitiba, em outras cidades, grandes metrópoles, tem o táxi convencional e tem lá seus 10, 15, até mais desses carros de turismo. O porquê que o nosso aeroporto não tem meios, o nosso aeroporto conseguir meios para esse tipo, para evitar tanto conflito que nem está tendo nos últimos anos? Eu deixo essa pergunta aos senhores. Mais tarde, quem sabe, numa possível reunião, o senhor pode dar a resposta. Não só para mim, mas para todos nós. Bom, eu vou começar a responder para o senhor a sua indagação. Acontece que em Curitiba nós temos o táxi especial. É o táxi especial. Nós temos em São Paulo, temos no Rio de Janeiro, temos em Curitiba. É um táxi especial com bandeirada diferenciada. Mas é um táxi, ele tem taxímetro. Nós não temos táxi especial. Nós temos carros de turismo, que pela legislação... Porque o que me estranha é que de 115, somente uma meia dúzia está atrapalhando. Quer dizer, as pessoas foram lá e pegaram um carro desse, com o compromisso de fazer atividade prevista em lei, e simplesmente querem fazer corrida de táxi. Vão ao aeroporto. Eu recentemente fui abordado, quando estou saindo do aeroporto, me oferecendo um táxi. Eu perguntei, explicado, senhor motorista de táxi, o senhor não está uniformizado? Não, o nosso táxi é especial. E aí tem um conflito. Não existe a possibilidade. O táxi especial nós não temos na nossa legislação, pode ser amanhã, se criar o táxi especial, hoje não. O que os motoristas e os proprietários de carro de turismo têm que fazer é o que fazem os mais de 100 que não incomodam. Eles chegam lá com voucher, eles são contratados por empresas de turismo de São Paulo, são contratados por empresas de turismo que trazem o turista para cá, inclusive do exterior, e se o cidadão lá com voucher, e ele pode pegar. Não existe nenhum impedimento. O que ele não pode fazer é ponto.
E o que na realidade existe, o conflito, é o ponto. É a permanência dos carros. Outro dia eu contei 17 carros, parados, inclusive muitos em fila dupla, tá? Com placa vermelha, lá no aeroporto. Lamentavelmente, eu não vou deixar de registrar, o que nos falta é o apoio da Polícia Militar. Porque quem tem que punir ou dar apoio logístico ao fiscal é a Polícia Militar. Eu vou dizer aqui, tivemos um fiscal lá no aeroporto que apanhou na cara, recebeu um tapa, vocês sabem, o pessoal agrediram ele e eles hoje têm medo. E ameaçado de morte. O que aconteceu? Foi na delegacia, fiz um BO, aí chamaram lá em juízo, não dá em nada, porque não dá em nada mesmo. O cara mata e não vai preso, imagina que não tapa. Então, o que nós precisamos é apoio da Câmara de Vereadores, e o sindicato concorda, porque o sindicato, as associações, que a gente puna. Se houve agressão, depois de um processo regular, com ampla defesa, perca a placa. E quero lembrar, Irani, de que o auxiliar é um preposto do permissionário. Os atos cometidos por ele é de responsabilidade do permissionário. Mas também concordo que nós temos que mudar a legislação para punir o auxiliar. Eu conversei com o secretário, depois da conversa contigo, eu conversei com o pessoal do sindicato, nós iremos fazer um recadastramento geral de todos os auxiliares. E o carro que estiver com auxiliar que não está cadastrado, será aplicada a multa máxima, que é de R$1.000. Nós vamos fechar o cerco em cima disso. Por quê? Porque a gente sabe muito bem que são informações, eu não tenho prova, mas isso é um falatório, de que tem gente que não podia estar trabalhando de auxiliar, porque tem até condenação. E são os caras que pegam aí na rua, vai fazer o serviço. Nós temos que... E aí o vereador Ed foi muito correto na fala que ele fez. Quer dizer, hoje o Uber está sendo discutido aqui na cidade de Florianópolis. Por quê? Por quê? E nós sabemos. Por quê? Porque o usuário do táxi está cansado de ser maltratado. Não são todos, Irani, Zumar, vocês que são táxi, não são todos que fazem isso. Mas uma meia dúzia, e nós precisamos punir. Eu vou citar um exemplo. Quando eu estava na Secretaria de Turismo, um taxista, um auxiliar, cobrou, recém tinha entrado os novos táxis, cobrou indevidamente de um turista. A mais. Melhor, pegou ele no aeroporto e fez um tour, até no continente levou ele. Quando deixou lá na Lagoa, a conta foi desse tamanho. Ele esteve na Secretaria, fez a reclamação. Eu liguei para o João Lídio. Falei, João Lídio, eu tenho uma reclamação, ele fez por escrito. E eu perguntei, o senhor quer, o senhor me deixa a conta aqui, porque eu vou exigir que devolva o seu dinheiro. Não, eu não quero. Eu lamento o que aconteceu comigo, mas eu não quero. Eu vim aqui para colaborar com a cidade. Ele estava indo embora. Ele veio da Lagoa, passou na secretaria, e eu liguei para o João Lídio, e 1h30 depois, ligou um cidadão que era o dono, o permissionário. Eu quero dizer que eu vou devolver o dinheiro. Eu disse, não, mas eu não tenho, ele não quis deixar a conta. Mas eu demiti o meu auxiliar. Um dia eu vou lá no sindicato fazer uma visita, acho que estava lá João Lídio, e daqui a um pouco um moço disse para mim, doutor Carlinhos, preciso falar com o senhor, eu estou impedido de trabalhar porque aqui eles dizem que o senhor proibiu eu de trabalhar como taxista. Eu digo, não proibi coisa em cima nenhuma. Acho que a tua atitude foi uma atitude lamentável, que tu não pode repetir. Porque é a imagem da nossa cidade. Eu estive recentemente em Curitiba, a organização dos caras lá, a gente tem que tirar o chapéu para os caras. Eu acho que o que vocês estão fazendo no Radtaxi é muito organizado. Muito, muito organizado. Tu não vê um táxi parado como é aqui. Eles têm um local e outra. Eu falando com o taxista que me levou para Curitiba, São José dos Pinhais, uma camisa branca, carro limpo, cheiroso, asseado. Aí eu comentei com ele, um carro bonito.
Aí ele disse para mim o seguinte, olha, aqui a regra é essa. Se o meu carro estiver sujo, ele tem uma ordem, né? Tem uma ordem ele está lá, ele é o primeiro da fila. Se ele está no primeiro, a hora que ele chegar, o fiscal da cooperativa vai lá e olha o carro dele, está sujo, recolhe, ele não perde a vaga. Mas o carro tem que estar limpo. Ele tem que estar aciado. E é isso que nós aqui temos que discutir e procurar implantar. Você sabe por causa do quê? Porque o Uber só vai valer nessa cidade se as pessoas, se os cidadãos de Florianópolis, certo, não forem tratados do jeito que são. Lamentavelmente, eu vou confessar aqui, estou há pouco tempo, cheguei em abril na secretaria, estou há pouco tempo, mas eu já fui, eu já peguei um táxi um dia ali na rodoviária, para me levar lá na Ivo Silveira, na ponto 1. E eu perguntei para o taxista aí como é que está o movimento, querendo ser agradável, né? Eu não me identifiquei, mas... Aí eu disse, está uma porcaria, só pega essas corridas curtas. Para mim, me deu vontade de parar o táxi em cima da ponta e descer. Entenderam agora o que nós temos que mudar? Agora, quem tem que mudar a cabeça não é a secretaria. Quem tem que mudar é o dono do táxi. Perfeitamente. O dono do táxi, o permissionário, é que tem que chamar o cidadão e dizer, tu estás ganhando, tu ganha 30% de tudo que tu faz. É bom para ti e é bom para mim. Se tu vai fazer uma corrida de 1 quilômetro ou de 100 quilômetros, para mim vale a mesma coisa. Embora, quero dizer e registrar, que um auxiliar um dia disse para mim que tem permissionário que orienta ele a só pegar a corrida que dê dinheiro. Eu estou falando que eu cobrei, que esse auxiliar é meu amigo, eu fui falar, pô, por que vocês fazem isso? Meu amigo, o patrão manda fazer isso. Eu dou aqui, para a gente não ficar apontando o dedo só para auxiliar. Também tem permissionário que só quer ver o do lado dele. Então, aqui, eu acho que o Ed foi muito feliz no que ele falou aqui. O Uber só vai entrar na cidade de Florianópolis se nós, todos nós, associação, sindicato, o radiotáxi, as cooperativas, se unirem e procurar dar um bom serviço para a cidade de Florianópolis. Agora vão entrar 210 novos táxis. Carros completamente diferentes do que existe. Olha, outro dia eu peguei um táxi, sinceramente, me deu vontade de descer, porque eu fiquei com medo de entrar no carro do cara. Batia tudo. Horrível, sujo, imundo. Ali o tapete, cheio de barro. Eu acho que esse é um negócio de vocês que vivem dessa profissão. E vocês têm que lutar. Eu estou dizendo, mas assim, não é o pontual. Não é o pontual. Existe o pontual, mas isso denigre a imagem de todos. Quando um taxista não quer fazer a corrida curta, as pessoas divulgam isso. Aqui, o Ed falou isso aqui, certo? Que aconteceu com ele. Então, assim, temos pontual, temos. Mas eu acho que, e nós já conversamos, João Lídio, de que nós vamos fazer agora várias reuniões com a nossa fiscalização para dar uma melhorada também na relação deles, né? No cumprimento da lei. Mas eu sugiro que o sindicato, as associações, peguem aí, vocês têm 2 auxiliares, né? Pega um dia, contrata, que é barato, alguma pessoa que venha ali levar para eles a forma como trabalhar, de respeitar as pessoas. A lei nossa diz que eles têm que ter o curso básico de inglês e espanhol. Agora, eu falei com o secretário, nós vamos notificar todos os permissionários, vamos fazer um novo cadastro. Quem não tiver o curso, não vai dirigir. Ou vai fazer. Mas, João Lídio, lembra quando eu estava na secretaria, que eu consegui com o IFSC 60 vagas para fazer espanhol, e tu sabes muito bem, se tu fosse fazer, quantos se inscreveram no IFSC, de graça. Mas hoje qualquer motorista é obrigado a ter um curso de preparação. Bom, pessoal, seu Luiz. Era só a questão que tinha que colocar para o senhor.
E muitas vezes, a senhora citou várias vezes também a Polícia Militar, eu, por coincidência, sou militar. Infelizmente, a corporação está com defasagem de pessoal mesmo. Tá, desculpa aí, mas... Não, mas eu sei disso. Tá, eu também sou militar, inclusive tive uma oportunidade uma vez de trabalhar no aeroporto, mas só foi por meio-dia, porque eu estava notificando todo mundo, e daí ninguém gostou. Eu acabei de vir, fiquei vindo trabalhar no centro. Mas realmente é bastante complicado. E deixo a pergunta para o senhor, mais tarde, uma outra pauta aí, o senhor pode discutir, não comigo, com outros, eu vou estar sempre presente. Obrigado. Obrigado, senhor Luiz. Bom, o senhor quer se manifestar? Por favor. Eu acho, assim, que nós, talvez o Uber foi o nosso agente provocador desse debate, que a gente pode ampliar, né? Que a gente pode ampliar, porque, com certeza, há alguns problemas, como há em outras permissões aí que o município tem, mas que nós poderíamos nos ajudar aqui, né? Com certeza, a Câmara está aqui aberta para isso. Nós temos outras reuniões marcadas. A questão de táxi foi muito forte aqui nessa casa, foi muito forte para a CPI, foi longa, foi desgastante. E até vou pedir aqui fazer uma solicitação aqui para o representante da Secretaria que dê esse relatório que foi divulgado aqui, e o Lídio acabou também acompanhando, de quantos processos foram para a Secretaria e quantos processos hoje vão ter andamento ainda no âmbito administrativo. Mas que possa passar essa informação. Não, eu sei que encerrou, digo, mas de qualquer maneira, quantos processos tiveram andamento, né? Dá uma... Dos 77, todos foram julgados pelo Conselho, com os recursos. Dos 77, 62 foram revogados e 15 não foram revogados por falta de... Não, mas o que acontece é que nós precisamos disso por escrito, para que a gente possa dar uma divulgação aqui na Câmara dessa comissão, eu e o vereador Ed, para dar uma satisfação também para a sociedade, dizer que aquilo lá, que as pessoas têm, nesse mundo que está hoje, as pessoas perdem, fica todo mundo com descrédito, assim, há uma CPI, concluiu-se, teve todo um debate, e hoje a população acaba não acompanhando de perto o que aconteceu. Está entrando novos táxis e parece que aquele assunto foi esquecido, né? Então, só para a gente receber essa informação de maneira formal, porque a gente possa divulgar aqui para a Câmara. E divulgar para a imprensa, que era muito mais importante. Só para esclarecer esse tema. Quando foi feito o TAC, foi o termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, ficou definido que 200 novos TACs iam entrar no sistema. O Tribunal de Contas do Estado determinou que mais 10 vagas para os deficientes. Então, ficou em 210. Acontece que nós não podemos retirar 62 táxis do sistema, que já é deficitário, sem que a licitação chegue ao fim. Agora, semana, foi aberto o último envelope, tivemos muito recurso, é a da lei. Quer dizer, o primeiro envelope foi aberto, tivemos 480 recursos que tinham que ser julgados um a um. Tivemos problema com o Tribunal de Contas. Então, o que acontece? Hoje está liquidada a fatura. Ou seja, vai sair agora a relação dos classificados e nós, então, iremos divulgar a relação. É lógico que nós vamos dar prazo para que as pessoas entreguem, para não ter que aprender um táxi com mas nós vamos entregar, vamos dar um prazo de 30 dias, dizendo que a partir do 30º dia ele está cancelada a revogação, está revogada a licença, tem que devolver a documentação. O que acontece? Todos têm o direito de procurar a justiça para discutir a decisão que revogou. A decisão. Nós não podemos aqui, nós vamos no país democrático. Eu entendo que foi injusto e eu vou discutir lá no judiciário. Se receber uma liminar, permanece no sistema. Quem não receber a liminar, sai do sistema.
né? E quem ganhar a ação fica no sistema. A regra é mais ou menos assim. Sabe? Nós temos que pautar exatamente por isso. O que vão entrar, sim, são 210 novos veículos. Na licitação não está isso. Não, eu sei, meu querido, eu não vou... na licitação fala em 200 vagas. Existe uma decisão do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público determinando que 10 vagas mais têm que ser para deficientes. Mas é 100 carros, 100 imediatos e 100 reservas. Aí o senhor tem que discutir... Não, o senhor tem que discutir com o secretário. Eu não participei dessa licitação. Eu hoje cuido da relação, muito da relação lá no aeroporto dos táxis. Estou cuidando exatamente dessa área, me dedicando a isso para tentar ter uma solução até a temporada. Essa questão da licitação, ela está tramitando no âmbito do secretário. Eu acho que vocês têm que discutir. O João Lídio tem conhecimento disso, tem comparecido lá. Acho que vocês têm que ir lá fazer essa discussão. Mas o TAC fala em 200 vagas. Só estamos esperando... O termo de ajuste de conduta fala em 200 vagas. Até 200 vagas. Secretário, a gente só está esperando sair a lista oficial, que é para poder debater com o secretário. Eu acho que tem que debater, João Lídio, com o secretário. Acho, João Lídio, se o colega aqui, o companheiro aqui, ele levanta essa questão, nós vamos deixar para depois, não. Eu acho que já tem que sentar lá, vocês fazerem uma comissão, né, que vão a associação, vão o sindicato, vai o radiotáxi, e vão lá fazer a discussão. A legislação municipal diz que é um táxi para 800 habitantes. Cabia 80. Querido, então eu quero dizer para ti o seguinte: São José dos Pinhais tem muito menos população do que Florianópolis e tem 450 veículos. Mas a gente não sabe a legislação deles. Estou falando na nossa. Posso fazer a Fique à minha vontade. Desculpa. Eu escutei, lamento ter chegado atrasado, porque eu sou uma pessoa interessadíssima e eu me sindicalizei, inclusive, antes de ser permissionário. Eu sou dos 212 novos permissionários a partir de 2010, e a nossa entrada, eu vou começar deixando bem claro que ela já representou uma mudança de qualidade na frota excepcional, porque nós temos uma frota que ainda, por uma legislação completamente absurda, ainda inclui um Fiat Uno Fire, e nós fomos colocar, então, carros como Palio, Siena, carros que melhoraram profundamente a frota. Nós entramos com muito boa vontade, com muita vontade de prestar bons serviços. Eu escutei hoje do senhor agora mesmo o seguinte: o senhor falou patrão e demissão. Nós não somos nem patrões e nem demitimos. Legalmente, a nossa relação com os nossos condutores auxiliares é uma relação civil de autonomia. Isso, palavras de um advogado especialista em sindicalismo. Nós entramos dentro do sindicato, questionamos a existência do sindicato e o seu comportamento como tal, a sua organização. Nós levamos o sindicato para o Ministério Público Federal, sob inquérito durante 2 anos. Nós temos lutado para que hajam eleições legais e legítimas. Pela primeira vez em 25 anos, em 2013, o sindicato passou por uma eleição legal e legítima, para vocês terem uma ideia. Então, nós temos interesse. Foi pelo nosso esforço dos novos que nós conseguimos que houvesse uma norma complementar, exigindo pela primeira vez na história do táxi em Florianópolis e na história da Secretaria Municipal de Transportes, um curso prévio para quem quisesse sentar e dirigir um táxi. Porque aqui o táxi era terra de ninguém. Eu perguntei muitas vezes dentro do sindicato: vocês põem qualquer pessoa dentro da sua casa? Não, mas põem qualquer um para dirigir o táxi. Sabe como é que é? Táxi é uma estrutura de serviço, mas eu levantei junto ao senhor Adriano Mafra, secretário adjunto, cargo que o senhor ocupa hoje, a seguinte informação: chegam na Secretaria Municipal de Transportes anualmente 250 reclamações, 5 a 6 reclamações por semana. Nós prestamos, com base nos 720 mil atendimentos feitos pela Rádio Táxi, extrapolando isso para hoje. Felizmente entrou no mercado também aplicativos, os clientes que a gente cativa, cliente pego no ponto, cliente pego na rua, nós fazemos 3 milhões de atendimentos para 250 reclamações. Não digo que a situação... É isso aí.
É isso aí. São 250 reclamações. Isso aí é índice que qualquer empresário do mundo gostaria de ter. E é o seguinte, nós reconhecemos que há problemas. Eu tenho defendido, por exemplo, que assim, a situação do táxi hoje evoluiu também pela omissão da Secretaria de Transportes. E falo isso com lealdade, porque quem construiu isso, quem passou anos sem exigir um curso prévio, a exemplo do que a gente vê em São Paulo há décadas, foi a Secretaria de Transportes. Mais ainda, em todos os cursos, eu pedi para o secretário Valmir Piacentini, pessoalmente, que mandasse, quando fossem abertas as turmas, um representante da Secretaria, para a gente acabar, inclusive, com esse clima de inimizade, de hostilidade com fiscais e tudo mais. A Secretaria nunca mandou ninguém. Então, os cursos começam assim. Então, fica uma situação que é uma situação de guerra com a Secretaria, quando nós temos o maior interesse, eu acho, e vejo nas relações que eu tenho no sindicato, associação e tudo mais, nós não temos interesse em guerra com a Secretaria. Nós temos interesse na maior integração possível. Tanto que já começam a haver umas luzes nesse sentido. Por exemplo, os serviços que a gente precisa hoje terem voltado para a Secretaria, proporcionando para a gente uma agilidade enorme na emissão de documentos, renovação de documentos, foi um ato de compreensão da Secretaria muito legal, muito grande. Há um diálogo melhor, né? Eu estive aqui, o vereador Celso Santos sabe, que eu pedi o ano passado uma audiência pública, porque a nossa audiência pública, a última audiência pública que discutiu o táxi em Florianópolis, foi em outubro de 2011, que eu conheci o João Lídio. Foi quando o João Lídio veio aqui que houve o problema, e que foi uma audiência pública chamada pelo João Amin, para discutir, então, aquela questão dos 258 táxis hoje que estão subjúdice numa luta para permanecer no sistema, né? E o ano que vem, em setembro do ano que vem, essa permissão que foi prorrogada sem legalidade vai ter que ter uma solução, ou via administrativa ou via Supremo Tribunal Federal, como está lá. Enfim, mas eu acho que é assim, nós estamos pagando por uma imagem vendida por um jornal desta capital desde 2011, que levantou problemas graves com relação a um suposto permissionário que é detentor de supostas ou agora provadas concessões via contratos irregulares, mas que não espelha a realidade geral da categoria. Sabe, inclusive, por exemplo, eu sou uma pessoa que jamais vou pegar uma pessoa que tenha passado, só peguei uma vez, numa semana eu não acreditei, o cara me destruiu a embreagem do carro e arrebentou uma ponta de eixo, porque ele nunca tinha pego um carro bom. Sabe como é que é? Então, assim, o senhor saiba disso. Eu sou uma pessoa que venho lutando para ter uma audiência pública, não é, vereador? Para que a gente volte a trazer o táxi para discutir aqui dentro. A nossa legislação, nós, né, Zilda, conseguimos impedir que fosse consolidada uma mudança proposta pelo Dário Berger, que não tinha sido discutido por nós, não tinha sido alvo de uma audiência pública. Hoje, a gente pode, só para encerrar minha intervenção, nós somos assim, atacados porque quem passa nessas licitações são engenheiros, médicos. É o seguinte, na nossa entrada, implicou numa mudança de qualidade nas discussões e no pensar a atividade do táxi em Florianópolis. Eu sou, participante desde o começo, vários companheiros, nós lutamos para ter uma nova diretoria, o ano que vem nós vamos ter eleição, enfim, temos uma nova associação, não é? Nós queremos atender bem. Essa história de pegar um táxi, um permissionário, um motorista que fala que não leva por cima, é assim, por que uma pessoa não consegue entender que tudo que ele fizer é o que importa? Sabe, todas as corridas são importantes, de 5, de 80, de 500. Agora, nós atendemos uma classe média. Eu conheço São Paulo. O Cacau Mineiro põe uma notinha dizendo que não tinha táxi na Praça 15, à noite. Um escândalo. São Paulo, com 13 milhões de habitantes, tem um único ponto 24 horas. São Paulo, que fica na frente do Hotel Renaissance, que é tão importante porque fica num bairro riquíssimo, Jardim América, Jardim Europa, Avenida Paulista, eles têm 3 coordenadores no ponto. A cada 8 horas tem um camarada administrando aquele ponto, tem 37 taxistas e vem taxista de São Paulo inteiro. Nós
né, Zilda? Desde o começo lutamos para os 212, nós somos uma renovação. Eu vejo que é o seguinte, os outros 258, de alguma forma, construíram uma estrutura de serviço, prestam serviço, e a gente tem que recadastrar, porque é inacreditável que a prefeitura não tenha um cadastramento efetivo dos motoristas em ação. Eu acho ótimo essa notícia, saber que vai ser todo mundo recadastrado. Já existe. Mas ninguém... Hoje é o sindicato que emite a carteira. Estão mudando. Nós vamos fazer um recadastramento que vai emitir uma carteira, será a secretaria. Ótimo, porque é uma atividade que eu nunca entendi, uma atividade da prefeitura, que é essencialmente, né, dever da prefeitura, ser feita por uma entidade, uma terceirizada, que o sindicato acaba sendo isso. Tudo isso, eu acho assim, o senhor saiba disso e o senhor vereador também, por gentileza. Nós, da categoria dos taxistas, temos o maior interesse em melhorar. É isso. Obrigado pela manifestação. Nós estamos aí a 10 minutos das 4 horas. Nós prometemos encerrar às 4. Há alguém com desejo de fazer manifestação a mais, hein? Eu vou... Só de uma outra coisa. Nós estamos hoje, desculpe, a 18ª tarifa na segunda capital mais cara do país. Além disso, de uma maneira completamente absurda, a Secretaria do Aeroporto é 20% maior que a dos outros passageiros. Antigamente, quando o aeroporto era lá no fim do mundo e entre o aeroporto e a cidade não tinha uma casinha, era razoável. Mas eu recomendo também, na avaliação da qualidade do serviço de Florianópolis, os resultados do Plamus, porque nós somos uma cidade atípica. Nós temos um centro que concentra 90% da atividade econômica, 90% do movimento de ônibus. Eu vou ter que pedir, ou o senhor vai retornar no microfone, porque não fica registrado tudo que o senhor está falando. Mas né? assim, então nós temos que corrigir muita coisa. Tá bom. Eu acho que o vereador pode nos ajudar muito. Sem dúvida. À medida que a gente agendar a audiência pública, a gente começar a discutir uma nova legislação, porque nós temos interesse nisso. Bom, pessoal, eu acho que quem está aqui que tem interesse na matéria. Não vejo de outra maneira quem está aqui só para especular. Então, eu acho que nós temos oportunidade nessa comissão de fazer quantas reuniões e quantas audiências e reunião ampliada forem encaminhadas. É claro que eu não posso aqui tratar de um ponto de vista individual de alguém, né? Nós vamos ouvir sempre, para chamar uma audiência como essa, todos os setores envolvidos, a prefeitura e especialmente o sindicato e as associações, outras entidades também que trabalham com esse tipo de prestação de serviço. Não vai ser apenas uma pessoa que vem nos procurar que nós vamos aceitar uma manifestação. O Rádio Táxi está aqui também, se acha que é interesse, eu ficamos felizes dessa questão da aplicação. Talvez nós pudéssemos estar colaborando mais, a Câmara ajudando na divulgação do aplicativo, que eu já sabia que existia. Às vezes a gente até esquece, mas de qualquer maneira... Exatamente. Então, nós, até entre os vereadores aqui, se a gente podia conversar um pouco mais sobre isso, que nós podemos informar nas nossas páginas aqui e na própria página da Prefeitura, que desse serviço, que é super importante para a cidade, né? Importante para todos que de alguma forma ou outra estão envolvidos com isso. Bom, não havendo, eu gostaria só, o secretário aqui pediu, antes de encerrar, a palavra. Bom, eu primeiro agradecer a presença de todos vocês aqui, das associações, sindicatos, representantes do Rádio Táxi, agradecer o convite do vereador Celso Sandrini, né, que através da sua comissão nos convidou para tentar ajudar ou lhe trazer algumas propostas. Eu quero, só para finalizar, dizer o seguinte: nós só vamos ter uma legislação que atenda a todos os interesses, horizontalmente, sem trazer nenhum benefício para A, para B e para C, quando todos nós, sindicato, associações, mesmo aqueles taxistas que não estão integrados, tiverem consciência de que quando um projeto de lei vem para essa casa, a discussão tem que ser aqui.
Não pode ir para o gabinete de vereador A, B ou C, fazer lobby para fazer o que aconteceu nessa legislação. Isso aqui, nós temos problemas sérios hoje na legislação, porque aconteceu no passado, não distante nessa casa, certo? Uma legislação que foi simplesmente modificada e permitiu algumas coisas que hoje estão acontecendo. Eu acho que o companheiro aí foi feliz em dizer, é por aqui, temos que fazer a discussão aqui dentro. Os sindicatos, as associações, vamos deixar nossas diferenças e nós precisamos estar juntos, porque a ideia é de que seja feita uma discussão, uma modificação na 085, na 034, na lei dos ônibus, para que a gente tenha que fazer do transporte de Florianópolis, em todos os sentidos, um exemplo para essa cidade. O que hoje não é verdade. Eu dizia ao João Lídio, outro dia na reunião do Conselho, eu dizia ao João Lídio e a outros companheiros que estão ali de cada representação, eu dizia o seguinte, eu acho que a multa, que é uma vergonha as multas que estão aqui, deveria ser tudo acima de R$1.000. E outro dia, eu falando isso por uma pessoa, ele achou, pô, Carlinhos, ponto também. Eu só fiz uma pergunta óbvia e lógica. Mas posso fazer uma pergunta para ti? O valor da multa vai modificar a tua atitude? Não. Se tu fizer tudo certo, cumprir a lei, não tem multa nenhuma. Agora a multa para não usar o cinto aumentou, usar o celular aumentou. Eu, que adorava andar com o celular na mão do carro, eu parei porque a multa passar no acostamento a gente já vê, porque é 3.000 e pouco, o cara que bebe é 1.800. Então, o que acontece é o seguinte, as pessoas só vão, o brasileiro é muito disso, nós só aprendemos quando dói no nosso bolso. E acho que essa discussão aqui, de punição, a lei não pode ter o espírito de ser punitiva. A lei ela tem que ter o espírito de organizar o sistema e fazer o sistema andar bem. Orientar bem, mas também tem que punir e punir bem. Como eu relatei aqui no passado, quando eu estava lá na Secretaria do Turismo, eu reclamo para o sindicato e imediatamente o permissionário, horas depois, me ligou, primeiro pedindo desculpa, depois querendo devolver o dinheiro, certo? E puniu o seu auxiliar. Eu acho que é por aí. Nós só vamos melhorar. Nós estamos lá na Secretaria com as portas abertas. Temos recebido sempre o Zumar, o João Lídio, um companheiro, o Elani, aqui, que já foi conversar conosco, fazer uma discussão, e estamos lá à disposição. Quero deixar, pelo pouco tempo que eu estou lá, entramos eu e o Vinícius, assumimos agora, é bom registrar que o Vinícius assumiu agora, que tem a maior disposição de modificar, de melhorar o sistema. Certo? Eu tenho uma grata satisfação de trabalhar com o Vinícius. Certo? E isso que eu digo para vocês, nós estamos lá com as portas abertas para fazer qualquer discussão para melhorar o sistema. Diferença constrói, diferença não tem que virar briga. Com certeza. Bom, pessoal. Nós estamos numa situação que a diferença vira briga. Exatamente. Bom, pessoal, o chamamento da reunião ampliada era sobre o Uber, mas ele foi o indutor dessa discussão toda, né? Eu acho que o Uber, posso ter quase certeza que não há uma aceitação, né? Eu acho que não tem espaço aqui em Florianópolis para nós discutir Uber, não temos espaço até na legislação, mas, de qualquer maneira, eu acho que foi uma reunião importante, a gente engrandeceu aqui o debate. Como disse, quando for um debate ampliado, onde que todos possam se manifestar, nós vamos estar abertos para, dentro da nossa possibilidade, da nossa competência enquanto Câmara de Vereadores, abrir o debate e promover a discussão. Nesse sentido, eu agradeço a presença de todos e desejar uma boa tarde para todos aí. Obrigado.